Olá, pessoal. Eu sou a Maria Luísa, engenheira civil e líder do time de sucesso do cliente da Prevision. E hoje eu vim aqui compartilhar com vocês um estudo de caso com clientes da Prevision sobre os benefícios da simulação de cenários físicos financeiros durante a pandemia. Então, a gente fez um estudo de caso aí com 47 clientes sobre diversos benefícios e é isso que eu vim falar aqui com vocês hoje, né? Então, o assunto, né, da pandemia, a gente sabe que gerou vários impactos aí nas obras, né? Então, o impacto no PIB também, a gente teve uma regressão ali de 1,5% no primeiro trimestre de 2020, e nesse mesmo parâmetro, na construção civil, teve uma regressão de 2,4%, né? Então, frente a esse cenário, né, com muita imprevisibilidade, as empresas de fato buscaram, né, aprimoramentos e tiveram quebras de paradigmas nas empresas mesmo, para ter soluções mais eficientes, né? Então foi isso que a gente tentou estudar, né? Estudou aqui para ver como que a Prevision, né, essas simulações auxiliaram. Então, como que foi essa pesquisa, né? Então a gente quis, de fato, responder essa pergunta, né? Como que a criação de cenários auxiliou a mitigar os impactos na pandemia, né? Então a gente elaborou um questionário para identificar como eram os processos dessas empresas, né? Quais os impactos que elas tiveram e quais os benefícios gerados, né, com essas simulações. Então a gente aplicou esse questionário com construtoras aí de todo o Brasil, né? E conseguiu responder essa pergunta que eu vou mostrar para vocês aqui os resultados. Então, só para vocês entenderem um pouco também, né, quais foram as empresas participantes, né? Então, uma grande parte são construtoras e incorporadoras, né, que é o perfil de clientes também da Prevision, né? Algumas consultorias também e administradoras, né? E o perfil de obras também é um perfil com obras de repetição, né? Então, verticais, horizontais, conjuntos habitacionais, mas também, sim, algumas corporativas, né? Que a gente conseguiu, essas empresas conseguem identificar ainda assim um perfil de repetição em suas obras e utilizam também a nossa ferramenta, né? Por utilizarem a nossa ferramenta, então elas utilizam a linha de balanceamento como metodologia para o planejamento delas, né? E isso foi algo muito positivo, porque elas destacaram alguns benefícios dessa metodologia, né? Então, entre eles, o principal, que foi citado por 36 empresas das 47, né, foi a melhor visualização. Então, tem um cronograma de fato mais visual, né? Além disso, elas conseguiram ter uma facilidade de reprogramação e simulação. Então, essa metodologia permite isso, que facilitou também na hora de criar os cenários, né? Conseguiram também, né, ter como benefício otimizar os recursos, ter mais transparência e simplicidade também no processo, né? Então, o planejamento deles não é algo que é apenas fica no escritório, né, na gaveta ali do planejador, mas sim é transparente, né? E as outras pessoas, as outras áreas conseguem entender. E, claro, né, tem um ritmo padronizado e balanceado, que é uma premissa aí da linha de balanço, e mais agilidade também no processo. Dito isso, né, também a gente buscou entender se eles já simulavam alguns cenários antes da pandemia. E sim, então, mais de 90% ali, 95% das empresas realizavam já simulações de cenários, né? Então, antes e durante a execução, ou apenas antes, para de fato entender um pouco mais do planejamento, pensar em qual que seria o plano de ação melhor para aquela obra, né? E alguns ainda durante a execução da obra também, para otimizar algum plano de ação. E aí, então, agora, né, entrando mais no assunto do impacto da pandemia em si, né? A gente, numa escala aqui de 0 a 5, né, buscou entender quais foram as áreas mais impactadas, né? Então, de fato, as que mais tiveram impacto foi no custo das obras, né? A gente ouviu ali várias notícias, também está por dentro, né, disso, e que o custo foi o mais impactado, com os materiais, né, a elevação do custo aí de materiais, impactando também na logística, né, na distribuição desses materiais, e o prazo das obras teve ali 3,23 numa escala, né, então não foi tão impactado assim quanto o custo para esses clientes ali da pesquisa, né. E essa pesquisa, na verdade, ela vai focar também no custo e prazo, que a gente vai ver em seguida. Então, no prazo, né, as obras que foram entrevistadas, elas tiveram uma paralisação média aí de 25 dias, né? E quase todas, né, 88% ali, sofreram algum impacto no prazo das obras, né? Então, 26 delas foram impactadas, mas conseguiram ainda ajustar os seus cronogramas, então, boa parte, né, mais da metade ali,
e algumas impactaram, mas gerou atraso de fato nas obras, né? Para essas empresas que conseguiram diminuir ali o impacto nas obras, no prazo, a gente perguntou quais que foram as estratégias, né, utilizadas. E, de fato, a reprogramação nas compras e nos cronogramas foram as que mais apareceram, né? Então, com o cronograma deles mais visual e de uma forma ágil, eles conseguiram, de fato, reprogramar para não ter um impacto tão grande, né? E também ter, de uma forma bem visual, quais eram as atividades que eles possuíam para conseguir reprogramar as compras, né? Então, saber de uma forma rápida ali o que precisava ser adiantado de compras, né? Além disso, outra estratégia foi o aumento de equipe. Então, esse foi um fato bem curioso, né? Apesar de ter várias políticas, né, de distanciamento e de segurança aí, higiênicas, né, por conta da pandemia, ainda houve um aumento de equipe justamente pela falta também de alguns outros colaboradores, né? Então, eles precisaram aumentar algumas equipes ou até para conseguir adiantar alguns serviços, acelerar, né? E nesses casos, foi perguntado como que eles fizeram isso, essa logística no canteiro, né? E foi justamente com mais frentes de trabalho, né? Sendo alternados apenas os horários aí de almoço. Então, frentes de trabalho em outros blocos, ou uma obra horizontal também em outros setores, assim, sem interferir, né, cumprindo todas as regras ali. Além disso, conseguiram otimizar os processos, né, e só 3 ali que não, de fato, tiveram nenhuma estratégia e adiaram seus prazos, né, frente aos 47 que conseguiram pensar em estratégias aí para conseguir suprir o impacto no prazo. E agora, frente ao custo, né, que foi de fato mais impactado, né, então sofreu ali 22,8% de aumento nos custos, segundo os entrevistados, né. Então, todas as empresas falaram que sim, tiveram impacto, e 30% delas ainda não sabiam dizer ao certo quanto que foi esse impacto, mas que tiveram materiais que tiveram um aumento de preço acima aí de 100%, né. E também perguntou-se em relação aos materiais, né, quais que foram aqueles mais impactados, e o que eles responderam, né, os top 5 aí foram o aço, concreto, alumínio, materiais elétricos e o cimento, né, e de acordo com o INCC, de fato, esses materiais para a estrutura, né, eles tiveram um aumento aí de 17%. Você entender quais foram as estratégias mitigatórias para os impactos no custo, né? Então, elas se destacam em 3 frentes, né? Relacionadas às compras, aos fornecedores e aos métodos construtivos, né? Então, com relação às compras, 17 empresas tentaram antecipar as suas compras e 8 delas também falaram sobre as compras globais para várias obras, né? Então, conseguir um preço melhor comprando antecipadamente de fato, né? Tendo uma previsibilidade ali de quando que as atividades iriam acontecer e comprando para várias obras para conseguir preços mais atrativos, né? Criando também estoques de materiais, né? 10 delas também buscaram criar estoques mesmo que não precisavam naquela hora o material, mas pensando na compra global ali, criando esses estoques. Na outra frente, né, dos fornecedores, então, 16 empresas buscaram negociar com seus fornecedores algum preço mais justo, né? E outras empresas, de fato, pesquisaram outros fornecedores, né? 7 delas buscaram outros fornecedores. Com relação aos projetos, então 5 empresas buscaram materiais alternativos ou outros métodos construtivos, ou até mesmo 3 delas fizeram reajustes nos seus projetos para ter uma redução do custo. Agora, então, né, falando da simulação de cenários mesmo, né, como que isso auxiliou, né? Então, 70% das empresas simulou cenários durante a pandemia. E como que a linha de balanço, né, que é a metodologia de planejamento auxiliou nisso? Principalmente pela facilidade de reprogramação. Então, na linha de balanço, a gente consegue fazer uma reprogramação muito rápida. Então, alguns deles até comentaram, se eu tivesse que fazer essa reprogramação em alguma outra ferramenta, às vezes já ia passar, minha obra teria finalizado e eu não teria terminado a reprogramação, né? Então, aqui eu consegui, de fato, fazer essa reprogramação e criar outros planos de ataque para conseguir ter resultados melhores, né? Além disso, tomar uma decisão do melhor cenário, então, por ter uma visualização também de tarefas, né, mais fácil, uma visualização de tarefas melhor, né, eles conseguiam
de fato, tomar a decisão do melhor cenário, analisar melhor as situações, né? E ter, por então, mais previsibilidade da obra, né? E nesse período tão incerto, né? Simulando isso, a linha de balanço trouxe mais previsibilidade para eles. E nos benefícios da simulação como um todo, então a previsibilidade também se destacou ali, né? 14 empresas falaram isso. 7 delas também tiveram controles dos desembolsos e das entradas, então conseguiam atrelar tanto a execução física com os desembolsos que eles teriam na parte financeira, né? Então, pensar em qual que seria o melhor cenário no fluxo de caixa ali das empresas. 5 empresas conseguiram manter o prazo de entrega e 5 ainda conseguiram reduzir o prazo, né? Analisando, a partir do momento que eles pararam, analisaram seus cronogramas e simularam, eles viram ainda gaps que antes eles não tinham enxergado, né? E conseguiram ainda assim reduzir o prazo de obra, né? 4 empresas também tiveram economias, então tendo as compras antecipadas, né? Eles conseguiram de fato ter mais economias e reduzir também demissões, né? Que nesse período, de fato, foi algo bem importante. Comparando agora também essa simulação com o prazo, né? Então, a gente tem as empresas em laranja ali que não simularam e as duas que simularam, né? Então, de fato, aquelas que não tiveram impactos ali é porque não simularam os cenários, né? Mas a gente consegue ver uma grande parcela das empresas que conseguiram ajustar o cronograma, de fato, porque elas simularam esses cenários diferentes, né? Então, foi bem positivo aí para essas empresas. E agora, então, por fim, eu vou trazer aqui 2 estudos de caso de empresas que participaram, sim, da pesquisa e vou mostrar os cronogramas e os gráficos para ilustrar o que a gente apresentou anteriormente, né? Então, essa aqui é uma empresa que constrói conjuntos habitacionais, né, do programa Casa Verde e Amarela, e ela tem aqui no seu cronograma, a gente consegue ver a curva S do projeto, de um dos seus projetos, né? Em laranja aqui a gente tem a curva base, e em azul escuro a curva prevista, que é de fato a curva reprogramada, né? Então, após as análises e os cenários criados, eles identificaram que essa seria a melhor alternativa, né? No gráfico embaixo, a gente consegue ver também a curva de agregação de recursos, só que não cumulativa, né? Então, o avanço aqui mês a mês da obra, e então a gente identifica, de fato, a migração aqui de um pico de agregação de recursos à obra, né? Do mês ali de dezembro lá para maio, né? Isso se dá o quê? De fato, alguma alternância aqui na execução de serviços, né? Onde eles adiantaram as pinturas e postergaram o revestimento cerâmico. Analisando, fazendo isso, eles viram que eles iam conseguir ainda manter o prazo da obra, né? Então, aqui também é uma ilustração das linhas de balanço deles, que eles viram que as torres, né, elas estavam sendo executadas e terminando lá pela metade aqui da duração do projeto, né? Então, eles viram que eles conseguiam, mesmo que atrasando o início aqui das torres, com uma melhor distribuição das atividades e invertendo a ordem desses serviços, né, ainda manter o prazo final da obra. Então, depois de algumas simulações ali, reprogramando, né, eles identificaram isso e foi algo muito benéfico aí para essa construtora. Aqui no segundo caso, então, já é uma obra de perfil horizontal. Então, algumas pessoas acham, né, que na linha de balanço a gente tem que trabalhar com obras de perfis verticais apenas, mas não, é que isso aqui é uma obra de um loteamento que eles conseguiram adiantar aqui a finalização da obra em até 90 dias. Então, como que eles conseguiram isso, né? De fato, criando outros planos de ataque na obra, né? Então, aqui também a gente consegue ver a linha base e a linha prevista, né, da obra, e aqui embaixo a curva de progresso mensal. Então, aqui sim a gente consegue ver que a agregação de recursos ela vai acontecer de uma forma mais concentrada aqui para esses últimos meses de dezembro, fevereiro, né, e terminando um pouco antes. Claro que essa obra ela ainda não finalizou, então ela foi executada, tá aqui até agosto, né? Então a gente não consegue saber de fato se essa obra vai conseguir adiantar os 3 meses, mas de acordo com os indicadores deles, né? O IDP ali, se a gente faz a divisão do que estava sendo proposto e o que eles executaram, eles estavam atingindo sim
esse replanejamento, né? Então, tem aí boas chances de que eles consigam atingir também a finalização aí da obra no novo prazo previsto. Então, aqui também é uma foto dos próprios cronogramas. Então, no primeiro, que era o cronograma inicial, a gente vê aqui uma linha única, né? Então, uma única equipe trabalhando. E na linha abaixo que a gente consegue ver outras equipes trabalhando em outras frentes de trabalho, né? E também as linhas balanceadas, né? Então, com o fluxo contínuo, não alterando ali a finalização da obra, mas sim conseguindo adiantar ainda esse prazo de obra, né? Então, resumindo aqui, né, quais foram os principais resultados, né, dessas simulações de cenários, não só durante a pandemia, mas também acredito que em outros períodos isso pode ser aplicado, né? Os clientes tiveram, de fato, mais previsibilidade, mais agilidade para tomada de decisão, né, tendo um cronograma mais visual, com o poder de reprogramar as compras e os cronogramas ali de forma fácil, né, para daí, de fato, escolher o melhor plano de ação aí para ser seguido, né. Conseguiram ainda reduzir prazo, ter maior controle do fluxo de caixa e ter economia, né. Então, no final das contas, realmente esse esforço que eles tiveram ali, de fato, conseguiram reverter isso em diversos benefícios, né. Bom, então, para quem quiser também saber mais, né, eu vou deixar aqui o link do repositório da UFSC, que essa pesquisa mais completa vocês conseguem encontrar lá em mais detalhes, em formato de texto também. E espero que tenha contribuído, né, para inspirar vocês e outras empresas também a pensar em outras formas de planejar e otimizar assim, os seus cronogramas e toda a gestão de suas obras, né? Muito obrigada!